Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula da primeira semana. Hoje irei apresentar para vocês como evitar com que o gato atravesse as paredes como se fosse um fantasma. Bom, primeiramente nós precisamos de algum tipo de sensor para identificar quando o gato rela na parede. Nós podemos colocar esse controle através da cor com que o personagem está relando. Nós temos uma função que é exatamente essa que nós precisamos, que ela fala, tocando na cor rosa. Esse tipo de pergunta, elas se torna dois tipos de valores apenas, é sim ou é não. Apenas essa função sozinha, ela não tem muita importância, porque ela não faz nada, ela só retorna sim ou não, mas ela não é utilizada para quase nada. Quando nós combinamos esse tipo de pergunta com algum bloco de controle, como por exemplo, nós temos a função se e então, que funciona mais ou menos dessa seguinte forma. Se a operação que estiver aqui dentro for verdade, então ela irá executar todas as ações que estiverem dentro desse bloco. Um outro exemplo que podemos mencionar é para saber se uma pessoa deverá ir ou não a uma festa, com relação ao clima. Se estiver chovendo, então ela não irá à festa. Ou se não estiver chovendo, ela irá à festa. Então, é uma pergunta. E com base nessa resposta, se essa resposta for verdade ou falsa, a ação irá ocorrer ou não. Logo, usando a função, aí as coisas ficam um pouco mais interessantes. Então, a pergunta vai ficar mais ou menos desta forma. Se estiver tocando na cor rosa, então a gente faz alguma coisa. Como no caso, as cores dos blocos das paredes são preto, então nós trocamos assim. Primeiro clicamos na cor e depois selecionamos, você pode ver por onde que eu vou passando o mouse, que as cores ali, elas vão se alterando. Então eu vou selecionar a cor preta aqui, que é da própria parede. Então, se estiver tocando na cor preta, então o movimento do personagem, em vez de ser um valor positivo, a gente vai fazer um valor negativo. Então, ele vai se mover menos 10 passos para trás. Porém, esse bloco, ele só vai ser executado apenas uma única vez. Então, nem sempre o gatinho ele vai estar relando na parede. Então, nós precisamos de alguma função que fique fazendo com que esta verificação aconteça toda hora. E nós temos alguns blocos em controle que significam que sempre vão executar, ou vão executar apenas 10 vezes, ou elas vão repetir até que. Esses blocos que eu acabei de mencionar para vocês, eles fazem parte de um grupo de funções chamada laços de repetição. Ou seja, são funções que têm por finalidade repetir trechos de códigos que há em seu interior, até que uma condição seja feita, ou até mesmo que seja para sempre, como é no caso desse laço de repetição do bloco chamado sempre. Então, se nós utilizarmos esse bloco aqui e colocarmos um movimento do personagem mova 10 passos e acabarmos executando esse bloco, perceba que esse bloco nunca irá parar. Então, o nosso personagem irá de um canto da tela até o outro e nunca irá parar. Vamos testar como é que iria se comportar o nosso personagem. Clicando 2 vezes nesse bloco, olha só, perceba que o personagem foi até o fim do cenário e ainda ele não parou. Então, é mais ou menos essa a ideia deste bloco. Então, agora eu vou parar a execução. E também irei voltar às configurações originais do jogo, apagando esta função que eu acabei de criar, apenas arrastando ela e soltando ela nos blocos de controle. A diferença desses blocos é que este bloco escrito sempre ela irá fazer alguma coisa que está aqui dentro. Diferente desse outro bloco, que é repita até que, essa é uma condição. Ela vai repetir até que essa condição seja satisfeita. Quando essa condição estiver sido satisfeita, esse bloco irá parar. Então, mas para o nosso problema, nós iremos usar apenas um bloco, que é o bloco de sempre. Então, sempre ele vai realizar a verificação. Se estiver tocando na cor preta, então mova 10 passos para trás. Mas, porém, isso aqui
parece que nunca é inicializado. Quando que isso aqui vai acontecer? Quando que ele vai ficar sempre fazendo essa verificação? Nós precisamos fazer essa verificação quando o jogador iniciar o jogo. Então, quando clicar na bandeirinha verde, sempre verifique se o personagem está tocando na cor preta. E então mova, se estiver tocando a cor preta, então mova menos 10 passos para trás. Vamos ver como é que ficou essa execução. Primeiramente, vamos clicar na bandeirinha verde. Vamos mover o personagem. Olha só, eu estou tentando fazer com que o personagem atravesse a parede, porém, ele não atravessa. Conseguimos resolver este problema. Então, agora fica mais fácil dele percorrer e não tem como você pegar alguns atalhos, né? Bom, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Essa foi a quarta videoaula. Na próxima videoaula eu irei apresentar como o gatinho chega no fim do labirinto e apresentar para vocês algumas mensagens de forma interativa com que o gatinho pode realizar, tipo, se comunicar com você, falar olá, me tire daqui, ou olá, cheguei no final, ou alguma coisa do tipo. Bom, até mais.